Olá, pessoal. How are you? Espero que estejam todos muito bem. Nós estamos hoje com essa videoaula para aprender um pouquinho sobre o simple past do verbo to be. Como vocês já sabem, o simple past é um tempo verbal usado para indicar ações ocorridas em um passado determinado. Coisas que aconteceram em um passado, já finalizaram lá, e foi um passado determinado. Ou seja, se sabe quando foi que aconteceu. Por exemplo, ontem, semana passada, mês passado. Você determina quando as coisas aconteceram. Hoje nós vamos aprender a conjugar o verbo to be nesse tempo verbal, o simple past. Como vocês sabem, o verbo to be é um verbo extremamente importante para a língua inglesa, porque além de funcionar como verbo principal de muitas frases, ele também é verbo auxiliar de outras construções, como o present continuous, o past continuous. Então, é muito importante que a gente saiba como conjugá-lo. Então, vamos lá. O verbo to be, como vocês já sabem, significa ser ou estar. Então, serve para indicar estado das pessoas, caracterizar as pessoas. Então, eu vou usar esse verbo aqui, o to be, ok? Então, vocês já sabem como colocá-lo no presente. Agora, vamos aprender a colocá-lo no passado. No passado, tipo, eu era alguma coisa, eu estava doente, eu estava feliz. Então, ações que aconteceram no passado, eu vou usar esse verbo. E para ele indicar isso de era, estava, algo do tipo, ele vai adquirir as seguintes formas. O was, ou were. O was ou were. São essas duas formas que ele adquire no passado. E a professora, como é que eu vou saber quando usar essas formas? Qualquer uma serve? Não. Vai depender do sujeito, sobre quem é que eu estou falando. Então, se o sujeito for I, que significa eu, he, que significa ele, pessoa, she, que significa ela, pessoa, ou it, que tanto pode ser ele ou ela, não sendo pessoa, sendo animal, objeto, situação. Aí, para esses 4 pronomes, você vai usar o was. Mas, se o pronome for you, ou we e they, você vai usar were. You significa você ou vocês. We significa nós. They significa eles ou elas. Pronto. Você já sabe conjugar. Já sabe todas as formas do verbo to be. Então, toda vez que você quer falar sobre o passado, como alguém era, como alguém estava, o estado de uma pessoa, você vai usar o verbo to be. E ele no passado, ou ele fica was, ou ele fica were. Não tem forma contraída dele, não. Ou é was, ou é were. Vamos ver como isso fica em uma frase, aplicado em frases. Vamos começar com a forma afirmativa. Começando com a forma afirmativa, nós vamos colocar, por exemplo,
Ontem eu estava feliz. Vamos colocar essa frase. Ontem eu estava feliz. Como que essa frase vai ficar em inglês? Primeira coisa que eu já sei é que ela vai ser escrita no simple past, porque se trata de uma ação ocorrida em um passado determinado, ou seja, ontem. Então, eu sei que eu vou ter que usar o simple past. Eu também sei que eu vou ter que usar o verbo to be, porque eu estou falando de estado, a pessoa estava feliz. Então, como é que vai ficar essa frase? Primeiro eu vou escrever ontem, yesterday. É importante que você saiba também essas palavras que marcam o passado. Yesterday quer dizer ontem. Yesterday, eu. Como é que é eu? I. Sempre o I maiúsculo. I. Aí, o verbo be, porque está falando de estado, de como a pessoa estava. Então, quem é que eu vou usar? Was ou were? Was, porque o sujeito é I. I was happy. Pronto. Yesterday, I was happy. Eu usei o verbo to be no passado. Então, para eu saber quem é que eu vou usar, se é was ou were, eu vou ter que olhar para o sujeito. Na forma afirmativa, é a palavrinha que vem antes do verbo. Outro exemplo. Se eu vou colocar logo em inglês. Aqui, por exemplo. Mary, happy, vou repetir a mesma frase. Happy yesterday. Pronto. Mary, happy yesterday. Então, eu estou dizendo que Mary estava feliz ontem. Qual é o verbo to be que eu vou usar para indicar estava? Aí eu vou lá e vou observar. As formas dele no passado é was e were. Aí eu vou observar. Para eu saber qual dos dois usar, eu vou observar o sujeito. Aí a Pro deu para vocês os pronomes que correspondem. Aí vocês podem me dizer, mas Pro, aqui não tem nenhum pronome. O sujeito é Mary. Como é que eu vou saber quem eu coloco? Você observa. Se eu fosse substituir Mary por um pronome, qual seria? Isso mesmo, seria she. Porque Mary é a mesma coisa que ela. Então, se eu posso substituir Mary por she, eu vou usar o verbo to be que concorda com she. No caso, eu vou completar com was. Então, vai ficar Mary was happy yesterday. Então, é importante que vocês saibam que a regra está aqui com os pronomes, mas é possível que apareça um nome. Então, se aparece um nome, eu tenho que observar qual pronome substitui aquele nome ou aqueles nomes. É importante olhar se está no singular, se está no plural, para eu poder saber qual verbo to be eu uso para conjugar. Pronto. Aprendemos como colocar o verbo to be na forma afirmativa. Agora, nós vamos aprender como construir essas mesmas frases na forma negativa. Como construir a forma negativa? Bom, já está aí na cara que se é negativa, eu tenho que usar isso mesmo, o not, que é a palavrinha que indica não. Resta saber onde usar o not.
Bom, o not sempre vem depois do verbo to be. Então, vamos começar com essa primeira frase aqui, ó. Eu estava feliz ontem. Ontem eu estava feliz. Yesterday I was happy. Para ficar na negativa, ia ficar yesterday, que no caso é ontem. Yesterday. Aí vem eu não estava. Vai ficar como? Was not. I was not happy. I was not happy. Então, pronto. Para ficar na forma negativa, basta colocar o not depois do verbo to be. Aí, você tanto pode colocar assim, nessa forma completa, como pode colocar na forma contraída. Então, tanto faz was not como wasn't happy. É a mesma coisa. Aqui é a forma contraída. Até mais usual que as outras. Se eu coloco aqui mês passado, vamos colocar aqui. Last month we, que significa nós, very busy, ok? Last month we, very busy. Então, mês passado, nós estávamos muito ocupados. Você vai falar que estávamos na afirmativa, eu vou completar com was ou were. Qual dos dois eu vou usar? Was ou were? É só observar o sujeito. Quem é o sujeito? We. Se o sujeito é we, eu tenho que usar was. Were. Eu tenho que usar were. Então, last month we were very busy. Então, mês passado nós estávamos muito ocupados. Mas se eu quero colocar na forma negativa, mês passado nós não estávamos muito ocupados, basta acrescentar o not. Onde que o not fica? Depois do verbo to be. Então, last month we were not very busy. Ok? Então, você tanto pode usar assim, separado, were not, ou você pode usar na forma contraída. A forma contraída para ele seria weren't. Ok? Então, pronto. A forma negativa, basta acrescentar o not depois do verbo to be. Então, você tanto pode usar assim, separado, ou juntinho na forma contraída. E, por último, nós temos a forma interrogativa. Vamos lá para a forma interrogativa. A forma interrogativa é quando você quer fazer uma pergunta. Então, se eu quero perguntar, você estava ocupado ontem? Aí é uma pergunta. E sobre o estado da pessoa. Então, e usando o verbo to be, ó, estava. Então, essa pergunta seria feita como? A forma seria você colocar primeiro o verbo to be. Primeiro você coloca o verbo to be. Como é que é o verbo to be no passado? O was ou
were. Vai depender de quem é o sujeito. Depois do verbo to be, você vai colocar o sujeito. O sujeito é de quem você está falando. Depois, você coloca o complemento, que é o resto da frase. O complemento. E não se esqueça do ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Então, como eu disse, você estava ocupado ontem? Como é que vai ficar essa pergunta? Então, nós vamos começar primeiro pelo verbo to be. Então, primeiro eu vou colocar ou was ou were. Mas, teacher, como é que eu vou saber qual é o was, qual é o were? Eu vou lembrar. De quem é que eu estou falando? De você. Como que é você em inglês? You. Para you, eu uso was ou were? Were. Então, eu vou começar were e you. Buzzy. Ontem. Yesterday. Are you busy yesterday? Você estava ocupado ontem? Pronto. Então, a única diferença para construir uma frase interrogativa é que nós colocamos o verbo to be antes do sujeito para que você compreenda a estrutura certinha do verbo to be. Pronto. Aprendemos a colocar o verbo to be no passado simples, nas 3 formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Pronto. Agora é com vocês. Tem uma atividadezinha para vocês, é só responder e aprender tudinho. Obrigada, gente. Até a próxima.